Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos preparar um delicioso bolinho de chuva. Eu espero que você goste desta receita. Vamos iniciar aqui com 2 ovos. Vou adicionar aqui também um copo de 200 ml de açúcar. E vou misturar bem esse açúcar com os ovos aqui. Vou bater bem com este fouet aqui. Deixar uma massa bem amarelinha, para depois adicionar os outros ingredientes. Esse processo aqui é muito importante para deixar o bolinho bem gostoso e macio. E este bolinho aqui fica bem sequinho, não suga nenhum tipo de óleo, fica bem gostoso. E é ótimo para fazer em dias de chuva, por isso é chamado bolinho de chuva. E também é uma receita muito tradicional das famílias brasileiras, lembra muito a nossa infância. Sabe aquele dia quando você quer comer aquele docinho, alguma coisa doce, com café, naquele dia de chuva. E para completar, recebendo aquele abraço bem carinhoso da mamãe. Você lembra? É muito bom, né, pessoal? E esta é uma receita muito simples, muito fácil de fazer e com poucos ingredientes. E agora vou adicionar aqui, pessoal, uma pitadinha de sal. Vou adicionar aqui também um copo de leite, um copo de 200 ml de leite. Esse leite está em temperatura ambiente. Vou adicionar tudo aqui. Veja como a nossa mistura aqui já ficou bem amarelinha. E já é o ponto ideal para continuar a nossa receita. Agora, depois de tudo bem misturadinho aqui, vamos adicionar aqui a farinha de trigo. E vou utilizar aqui 3 copos de farinha de trigo, são copos de 200 ml. Vou adicionar 2 copos primeiro e vou misturar esses 2 copos de farinha primeiro, depois eu adiciono mais um aos poucos. Veja como que está ficando a nossa massa. Uma massa bem bonita, bem amarelinha. É como uma massa de bolo mesmo, pessoal. Não tem muita diferença, não. A única diferença é que não vai nenhum tipo de manteiga nem de óleo aqui nessa massa. O óleo é apenas para fritar. E quanto maior for a vasilha que você vai fritar, mais óleo você vai precisar utilizar. E eu estou utilizando aqui uma frigideira pequena, por isso eu utilizei apenas 500 ml mais ou menos de óleo para fritar esses bolinhos aqui. Se você quiser fritar vários bolinhos ao mesmo tempo, utilize uma vasilha maior e utilize mais óleo para fazer a fritura. Eu estou adicionando aqui o restante do trigo aos poucos, até dar o ponto certo aqui na nossa massa. Mas o total aqui foi 3 copos de 200 ml de farinha de trigo. E a massa ficou ótima assim. Tem um restantezinho que eu vou utilizar no final, até dar o ponto certo. E agora, vou adicionar aqui também uma colher de fermento para bolo. Eu estou utilizando o fermento pó royal. E eu vou dar aqui algumas dicas para a fritura desses bolinhos aqui. Não frite muitos bolinhos ao mesmo tempo, porque vai fritar alguns por fora e não vai fritar por dentro. Também não aqueça muito o óleo, deixe o óleo na temperatura máxima de 180 graus. É ideal fritar em temperatura média para não ficar cru por dentro. E também fazer uns bolinhos de tamanho, mais ou menos do tamanho de uma colher de sopa, para que não fique aqueles bolinhos muito grandão e não fique cru por dentro. Aí, dessa forma, fica no ponto certo, no ponto ideal, no tamanho ideal também. Para fazer esses bolinhos no ponto certo, não tem muito segredo. Apenas manter a temperatura do óleo média, fazer os bolinhos no tamanho ideal e não colocar muita massa ao mesmo tempo para fritar, para que não encharque e não fique cru por dentro. E para dar um toque especial e finalizar os nossos bolinhos, eu utilizei aqui meio copo de 200 ml de açúcar e 2 colheres de canela em pó. Vou misturar bem aqui e na medida que eu for fritando os bolinhos, eu vou passar aqui nesta canela, nesse açúcar com canela, para dar aquele sabor gostoso, delicioso de bolinho de chuva. Eu vou testar aqui o óleo para
mostrar para vocês. Veja, você pega uma pontinha assim de massa e coloca aqui. Se ela começar a fritar, já é o ponto ideal para começar a fritar os bolinhos. Não precisa esquentar muito o óleo. E eu estou utilizando aqui fogão elétrico na temperatura de 180 graus, mas no fogão normal a gás, deixa no fogo médio. Não deixa no fogo nem baixo demais, nem alto demais, deixa no fogo médio. Veja como eu estou fritando aqui. Estou colocando apenas meia colher. Eles crescem depois também, quando começa a fritar. Então, o tamanho máximo é uma colher de sopa. Eu tô fazendo um pouco menor, porque aqui o pessoal prefere menor mesmo. Vou molhar aqui um pouquinho a colher no óleo, para não grudar muita massa aqui na colher. E vou fritar dessa forma aqui. É super simples, super rápido de fritar esses bolinhos. E na medida que vai fritando os bolinhos, aos poucos eles vão virando sozinho. Mas não é o ideal ainda. O ideal é virar mais uma vez para ele fritar mais um pouquinho. Mas ele vira sozinho mesmo. Se você perceber aqui pelo vídeo, você vai ver que eles vão virando sozinho. E se você preferir fritar todos os bolinhos primeiro, para depois passar no açúcar com canela, também dá super certo. E na medida que vai fritando, eu já vou passando no açúcar com canela, porque sobra bastante tempo. Enquanto termina de fritar um, eu já terminei de passar no açúcar com canela a outra parte. Mas fica para você decidir como você prefere fazer. E é só repetir o processo e terminar de fritar toda a massa. Rende bastante bolinhos. E se quiser menos quantidades, é só dividir a receita ao meio, fazer a metade da receita. E esta receita me traz muitas lembranças boas e bonitas. E eu adorei compartilhar com vocês esta receita. Estou muito feliz. Eu deixo aqui a vocês um grande abraço. Espero vocês no próximo vídeo. E tchau, tchau!